assentar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Verdadeiramente só o Senhor é Deus, aleluia. Nosso Deus vive e reina, aleluia. Nós somos gratos ao Senhor por cada oportunidade, cada dia que Ele nos permite estar na presença dEle. Vivos aqui, né? Ele conta com a gente, né? Para implantar o reino dEle, né? Ele tem uma obra, Ele tem um chamado, Ele tem uma missão. E dentro desse chamado, nós temos um grande desafio, que é vencer as horas, né? O passar do tempo, porque o tempo passa, não é verdade? Não tem como voltar. Eu sempre, né, já preguei sobre isso uma vez, de vez em quando a gente sempre fala, nós entramos, passou um segundo, nós já não somos os mesmos. Nós não saímos daqui como nós chegamos, né? Como nós entramos, nós não saímos da mesma maneira, embora passamos pela mesma porta, pisamos talvez nos mesmos lugares, sempre, né? Naquele mesmo piso, mas não é mais o mesmo tempo, passou. E o tempo é um grande tesouro, irmãos. O tempo é um tesouro precioso que nós temos. E uma coisa que eu falo muito aqui, às vezes eu fico, assim, o meu sangue ferve quando eu falo, é não desperdiça, não se distraia. Quantas vezes vocês já me ouviram falando isso? Não se distraiam. Cuidado com a distração. E o que eu sempre chamo de distração? Tudo aquilo que tira você do foco. Se o seu tempo é um tesouro precioso, é algo que você precisa usar com sabedoria, que você não pode jogar fora à toa, desperdiçar, porque o desperdício é isso, você usar inutilmente, né? Então, o tempo é um tesouro, é algo que você deve pedir a sabedoria de Deus para poder usar. Eclesiastes fala que há tempo para tudo nessa terra, nessa vida. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de casar, há tempo de ser feliz, há tempo de prantear. Tempo para tudo. Tempo de andar, tempo de parar, tempo de trabalhar, tempo de descansar. E tudo isso nós temos aqui no Cronos, né? Nesse tempo cronológico, né? Nós temos as horas. Então, Deus deixa para a gente administrar. Quantas horas vamos trabalhar, quantos dias da semana, onde, de que forma nós vamos usar o nosso tempo livre, quais dias, né? A gente não consegue estar saindo para passear todo fim de semana, mas de vez em quando é preciso, né? Então a gente precisa ter essa disciplina e esse compromisso conosco mesmo. Isso é uma autorresponsabilidade para você olhar para você. A Bíblia ensina isso. E há muitos anos atrás, um pastor fez um estudo muito interessante aqui no Japão, pastor Timóteo. Ele fez um estudo muito interessante e eu me lembro, logo que compramos o computador, foi uma das primeiras coisas que eu li no computador, né? E havia saído na revista também Mensageiros da Paz, que a gente tinha antes. E esse pastor falou que Deus havia dado uma revelação para ele, ele estudava muito as potestades, né, os dominadores aqui das regiões celestiais do Japão, tudo, e ele percebeu, no decorrer de alguns anos que ele estava aqui, o Senhor mostrou para ele que havia algo no espiritual muito forte que sugava as horas das pessoas. Aqui o dia de 24 horas não se conseguia fazer aquilo que se fazia no Brasil, por exemplo. Ele, como brasileiro, teve essa comparação. E isso é uma realidade. Eu mesma já constatei isso também. Mesmo um pastor, mesmo uma pessoa com qualquer profissão que você exerce numa outra atmosfera, num outro país que tem outra atmosfera, e você vem para cá, você não consegue nas mesmas horas, na mesma profissão, realizar o mesmo trabalho, a mesma missão, dentro desse tempo.
E isso é uma realidade. Então nós temos um inimigo aí que trabalha para sugar, roubar isso de nós. E se ele quer roubar, gente, ladrão não entra na casa das pessoas para roubar porcaria. O ladrão não tem interesse de entrar na casa que ele acha que não tem um tesouro. Se o inimigo quer roubar, então você tem que vigiar, porque é algo precioso. O tempo é precioso. Diga isso para você mesma. Meu tempo é precioso. Meu tempo é precioso. Isso, você tem que falar em alta voz, para sua alma ouvir. Meu tempo é precioso, minhas horas são preciosas. Eu não posso negociar com Satanás. Eu não posso negociar, eu não posso baixar a guarda, eu não posso me distrair com aquilo que me tira do foco. Isso significa o quê? Já falamos outro dia. Deus quer que você se divirta? Sim. Deus quer que você seja feliz, que você tenha tempo de qualidade, tempo de lazer, tempo de descanso. Ele disse que há tempo para todas as coisas. Deus quer que você tenha condição de sair, de ir num bom restaurante, comer uma boa comida, que você esteja com seus amigos. Deus quer não só promover isso para você, mas como quer te usar para você abençoar outros. Pode pegar essa benção aí, irmãos, e me leva, tá? Me abençoa. Me leva para um bom restaurante, me leva para comer uma boa comida, que eu vou com muita alegria. Vou somar com a sua alegria lá, tá? Você vai ficar feliz e eu também. Glória a Deus. E aí é 2 felizes na presença de Deus, né? A gente multiplica. Aleluia. Glória a Deus. Então, o seu tempo é precioso. E se ele é precioso, o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão para tragar de você, para te impedir de você, né? Ele não quer que você alcance aquilo que você vai alcançar se você usar o seu tempo na presença de Deus. Você sabia que você pode? Olha, eu já dei a dica, eu já dei o caminho das pedras. Você pode fazer a vontade de Deus abençoando outros. Você vai se divertir, leva outro com você para se divertir, né? Você vai comer gostoso, leva outro com você para comer gostoso. Aleluia, divide a bênção, irmãos. Jesus se alegra com isso, os irmãos também. A gente cresce na comunhão. Aleluia, na comunhão. Aleluia, glória a Deus. Então, né, eu tô brincando bastante porque eu quero que vocês se alegrem. Eu quero que vocês recebam a palavra bem gostoso. Abre o coração, gente. Abre o coração, porque a palavra é dura. E se você não tiver com o coração aberto, você vai fechar ele. E se você fechar ele, você não vai receber, aleluia, aquilo que o Senhor dispensou para você hoje. Quero que você abra a palavra do Senhor. Nós vamos hoje falar sobre o vaso de alabastro. Aleluia! Que coisa linda! A Harumi estava ansiosa por esse dia, não estava? Aleluia! Aleluia! Nós vamos falar desse vaso. Aleluia! E nós vemos esse vaso, o que acontece aqui em Marcos 14. Aleluia. Nós vamos ler, mas depois, antes de eu chegar aqui no vaso mesmo, na pregação, eu preciso fazer uma introdução, ok? Mas nós vamos ler a palavra do Senhor aqui, que diz, Marcos 14, nós vamos ler do 1 ao 9. Glória a Deus. Glória. Diz assim a palavra do Senhor. Está um pouco escuro aqui para mim. Você pode ligar aquelas luzinhas menores, por favor? Está bem difícil de ler. Ok, arigatou. Então diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa palavra tem tantos pontos, mas tem tantos tesouros. É como se você pudesse pegar cada uma destas palavras aqui, recortá-las, colocá-las em um saquinho, cada frase, né, completa aqui, você coloca num saquinho e você pode tirá-las. Tira uma frase, você vai ter um tesouro. Se você peneirar a frase, vai sair palavras, mais pedras preciosas vai cair dessa palavra. Isso é peneirar essa palavra. Eu convido você um dia a fazer isso. Daqui a pouquinho nós vamos ler ela, tá? Mas, novamente, eu quero que você abra a palavra no livro de Lucas 1. Lucas é o livro seguinte. Lucas 1. Então, nós começamos falando que o tempo é um tesouro preciosíssimo, precioso, não é verdade? Né? E que o inimigo quer roubar. E aqui nós vimos uma passagem que nos fala muita coisa. E uma coisa que eu sempre falo para vocês é sobre distração. Antes de ler, tá? A distração, o que significa distração? É falta de atenção em relação ao mundo exterior. É desatenção, tá? Distração é isso. É aquilo que resulta, né? Essa falta de atenção que te leva a parar de pensar, porque você não consegue nem pegar o pensamento que está passando. É irreflexão, você não consegue refletir. Você não consegue perceber os sinais de aviso, de perigo que vem para você. Então, essa falta, né, de atenção com o que está acontecendo ao redor, ao derredor, lá fora, fora de você, fora de dentro de você, tá? Não estou falando dessa porta, dessa janela para fora. Dentro de você, o que está fora, você não presta atenção. Então, falta de atenção. O que resulta dessa falta de atenção, essa coisa que você não consegue pensar, que você não consegue perceber os perigos, os sinais de advertência, isso é distração. Você está distraído, tá? Estou esmiuçando a palavra para você ter um bom entendimento. O que você faz por entretenimento, passatempo, divertimento, é um estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Eu estou completamente voltada para mim, eu quero agora, por exemplo, eu estou, né, se eu não estivesse aqui, né, pregando a palavra, digamos que agora, que nem, por exemplo, de manhã hoje. Hoje eu já tinha falado ontem à noite, amanhã eu vou levantar, vou tomar café no Comeda. Falei, não falei ontem? Eu falei, ele lembra que eu falei, mas não lembrou de manhã. Eu levantei, tomei meu banho, me arrumei, ele entrou. Aliás, eu vi que ele não estava aqui, eu falei, estou indo tomar um café no Comeda. Aí ele veio correndo, não, que eu tenho que tomar banho. Eu falei, estou indo. Você pega seu carro e vai. Você vai falar, ai, nossa, a irmã é ruim, a irmã é isso. Não, a irmã não é. Quem estava distraído, não ouviu, ele estava centrado nele. Eu não sei o que ele estava fazendo naquela hora que eu falei, mas ele lembra que eu falei, né? É só um exemplo que eu estou dando, tá? Mas eu estava centrada em mim, naquilo que eu ia me distrair, tomar um café fora de casa.
tomar um café diferente. Então, essa distração, um passatempo, né? Acabou sendo divertido, bem divertido. Fomos nós dois, ele foi rapidinho. Foi junto, né? Só não tomou o banho, mas trocou a roupa, fomos rapidinho. Foi um passatempo divertido. Nós distraímos, mas ali compartilhando a palavra de Deus, as riquezas de Deus. Então é possível a gente estar conectado com Deus mesmo nesse tempo. E isso não me tirou o quê? O foco da missão que eu tinha hoje. Então foi uma boa distração, foi um tempo bem usado. Satanás não me roubou. Não é verdade? Você concorda comigo? Eu não fui assaltada, eu não gastei meu tempo à toa. Foi bom. E outra, me alegrou, né? Vocês sabem que a minha rotina é muito dentro de casa. Então eu precisava sair um pouquinho. Certo, gente? A pessoa aqui também precisa, né? Então essa distração foi boa, não foi uma distração ruim. Estava centrada em mim. Mas não foi só para mim. Amém? Então, isso é distração, é aquilo que você não consegue, você pensa, né, se coloca só em você. Agora, já pensou se eu fosse a distração ruim? A Alice quer ir tomar café e está lá até agora. Esqueceu até da hora do culto. Ou então ficou lá comendo gostoso, vendo a internet, que lá tem até o Wi-Fi, para poder conectar, né? Tem Wi-Fi, ficou vendo a internet e perdeu a hora e chegou aqui, nossa, eu tenho que pregar, peraí que eu tenho que pregar a palavra, peraí que eu tenho que fazer isso, peraí que eu tenho que fazer aquilo. E o que eu vou trazer para os irmãos? Não vai sair uma coisa legal. Não vai sair unção, óleo, não vai sair nada precioso. Mas eu fui lá, me distraí e voltei, me concentrei naquilo que eu precisava fazer. Naquilo que estava aqui dentro já há tanto tempo, né, gerando, porque a gente gera, viu? Sabe aqueles alimentos que você tem que cozinhar ele por muito tempo? Ou você tem que fazer os tsukemono, tem que fermentar a comida, ou uma boa bebida, você tem que leva muito tempo para fazer. Tem perfumes que leva anos para ficar pronta a essência. Quando essa essência é pronta, né, ela está pronta, preparada, ela vai ser destilada, misturada com outras coisas para virar um bom perfume. Então, aquilo que, assim, Deus não deu hoje a palavra para poder trazer. A gente gera o alimento, porque ele é espiritual, ele precisa ser gerado. Alimento espiritual precisa ser gerado. Onde? No espírito. Quando? Todo dia. Todo dia precisa ser gerado. Então, é uma palavra que Jesus já estava me dando. E tudo que os ingredientes vieram, né? Vindo pouco a pouco, no dia a dia, no decorrer de dias, veio um ingrediente. Vamos colocar nessa palavra. Veio outro ingrediente. Uau, vamos colocar nessa palavra, nesse alimento. Vai fortalecer os irmãos. Vai ser uma palavra bem forte em nutrição espiritual. Eu quero que vocês saiam daqui hoje nutridos para a glória de Deus, fortalecidos para a glória de Deus. E nunca mais, olha, isso é forte, nunca mais você vai ser enganado, nunca mais você vai se distrair com aquilo que tira seu foco, né? Tira você do caminho de Jesus. Presta bem atenção nisso. Isso é forte. Há uma unção aqui, movendo no espiritual, e o Senhor está falando. Aleluia. Em Lucas 1, e você pode também, se quiser, deixar o seu dedinho em Atos 1, mas Lucas 1. Aleluia. Logo aqui, no começo, Lucas fala assim. Ah, que coisa linda, meu Deus. Oh, Jesus, realmente, vem fazer aquilo, vem fazer valer a oração que o pastor fez, Deus. Oh, aleluia. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Eu vou ler até o 4. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de
tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Irmãos, quando a gente lê essa palavra aqui, assim, parece tão difícil, parece até que fala, oh meu Deus, o que será que está querendo dizer com isso? É só um prefácio. Mas olha aqui, eu vou te contar agora como que foi escrita essa palavra. Essa palavra foi escrita por Lucas. Lucas era um médico. Nós precisamos entender aqui que Lucas, ele era assim, uma pessoa que gostava de explicar as coisas bem explicadinho, ele era detalhista, ele gostava de colocar as coisas em ordem, ele era aquele tipo de pessoa que ele ouvia uma história e falava, não, espera, conta do começo. Não estou entendendo. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? Quem falou? Quando? Onde? Então, ele era assim, né? Então, o Evangelho de Lucas, ele é muito importante, muito conhecido, é um dos livros mais lidos e trabalhados na igreja, pelos cristãos. E aqui nós vemos que Lucas cuidou com muita riqueza de detalhes para deixar bem claro a importância de não se envolver com distrações. Queridos, quando você lê essa palavra, a partir de hoje, quando você pensar em Lucas, você vai lembrar disso. Capítulo 1, não precisa nem se perder nos versículos. Capítulo 1, do 1 ao 4, Lucas está falando algo muito importante. Lucas está mostrando algo muito importante para nós. Lucas relatou coisas aqui no livro dele que ele não viu. E é muito difícil quando você vai contar uma história ou vai contar algo que você não esteve presente. Como que eu posso contar coisas que eu não vi? Com certeza. Com certeza. Ou então eu vou falar, não, mas quem contou, eu vou dar só um exemplo, tá? Às vezes a gente vem com algum assunto e fala, não, mas quem falou foi o pastor X. Quem falou foi a ministra Z. Quem falou foi o B. Foi o N. Foi o R. Como se isso bastasse, como se essa pessoa fosse a autoridade. E não é. Nós devemos saber que a autoridade de tudo que nós vamos falar vem daqui, ó. Não vem de outro lugar, vem da palavra de Deus. O respaldo, tudo vem daqui. Então, Lucas foi a pessoa que cuidou de não se distrair, não estava presente. E o Evangelho de Lucas, se a gente for ver os filmes, né? Nós temos filme com o Evangelho de Mateus, nós temos filme com o Evangelho de Marcos e nós temos com o Evangelho de Lucas. O de Lucas é o mais, assim, que mais traz impacto para a vida da humanidade, das pessoas, da maioria das pessoas. E vocês já vão entender o porquê. E essa parte ensina por que a gente não, por que fala de distração e que a gente não deve se distrair. Esse assunto é muito perigoso. Coloca assim no seu coração, distração é algo perigoso. Distração é perigoso. Distrair é perigoso. E o que poderia ser colocado como distração aqui agora? Você pode pensar comigo, né? Nós aqui pregamos uma palavra, vocês sabem disso. Nós pregamos uma palavra viva, poderosa, pura. O evangelho aqui não é diluído. Aqui ele é duro quando ele tem que ser. Ele é, né? Só não é seco porque vem a unção. Mas ele é duro, ele vem forte, ele vem como um martelo que esmiuça a penha. Ele vem para trabalhar na nossa vida e, ó, o ouvido mais perto está aqui. Primeiro passa por aqui, depois chega aí. Então, se nós que estamos pregando aqui uma palavra viva, verdadeira, fiel, poderosa, ainda tem entre nós o perigo de se desviar. Então você imagina se não fosse assim. Você imagina se eu ou Nelson chegássemos aqui e viéssemos pregar uma palavra? Eu acho que, eu penso que, mas é que eu li, mas eu não entendi bem. Aí eu fui ouvir o pastor X. Aí eu fui ouvir a irmã Beltrana, a Ciclana.
E aí, como ele disse, ele estudado, ele falou, eu acredito. Isso é distração. Entenda que distração não tem a ver só com divertimento, distração não, isso é perder foco. E isso pode fazer você andar por muitos desertos. E isso pode fazer você andar em desertos, em caminhos que você depois não encontra o caminho de volta. Porque você vai se distraindo, entregando sua vida, seu tempo, e você vai gastando todo o seu tempo, e quando você vê, você não tem mais tempo. Hoje nós vivemos a geração do copia e cola. Você abre o YouTube e tá lá. Eu paguei um curso, gente, eu fiz um curso aí, eu paguei um curso que era convincente demais. Paguei um curso caro, fiz um curso. Copia e cola e ganha dinheiro. Só copiar e colar. Verdadeiramente, é só copiar e colar. Só que aí no curso você entende que você primeiro tem que criar tudo, depois copiar e depois colar. Então não é tão fácil assim. E isso distrai. Isso leva tempo. Aí eu fiz um outro curso de... É assim, né? Quando você vai fazer as coisas, você tem que procurar as pessoas que estão envolvidas com Deus, que têm a visão do reino. Porque se você não procura os que têm a visão do reino, você vai se distrair. E eu fiz um curso, 4 dias só, de gestão emocional. Foi muito legal. Mas no final eu fiquei com uma raiva de mim. Eu me coloquei de joelhos. Eu chorei tanto. Eu pedi tanto perdão a Deus. Porque cada aula era 2 horas. E eu ficava. E era ao vivo, não era gravado. Não dava para poder acessar depois. Tinha que assistir ao vivo. E foi muito legal, aprendi muita coisa legal. Mas, no final, uma enganação. Um ambiente que não tinha nada de santo, nada de Deus. Tinha tanta coisa envolvida naquilo que eu desliguei tudo, botei meu joelho no chão e chorei, pedi tanto perdão a Deus. Falei, Deus, me perdoa, porque eu gastei 8 horas da minha vida com uma coisa tão inútil. Eu gasto tempo com coisa inútil, irmãos. Eu gasto tempo com coisa inútil. Pouco a pouco, né? A gente vai, quando vê, opa, tem que voltar. Mas aquilo ali eu me empenhei. Eu dediquei. Eu me esforcei. Né? 8 horas da minha vida. Uma porcaria, numa coisa que Jesus não estava. Deletei tudo. Apaguei tudo. Falei, eu não quero nada disso. E pedi perdão a Deus. Porque foram 8 horas que eu podia ter passado aprendendo alguma coisa de Deus ou me distraindo de alguma forma que ia produzir algo frutífero, né? Algo bom. Tá? Mas o curso era muito ruim. Não é que estudar emoções era ruim, não. É que o negócio estava envolvido com ocultismo. Então isso me estraçalhou. Falei, não, não e não. Não recebo nada, não quero nada. Nada, nenhuma frase disso aqui vai ficar em mim. Nada. E parecia tão bom, tão bom que eu fiquei 8 horas envolvida com aquilo, distraída. Olha que perigo! Você já pensou se eu distraidamente abrisse meu coração para aquilo? Eu não estava de coração aberto desde o início, mas eu fiz, porque eu falei, quem sabe é uma boa ferramenta. Mas não era, inútil, entendeu? Quando eu vi mesmo que veio mesmo a luz, né, iluminou, que as trevas apareceram, eu falei, chuta, sabe aquele ditado que o pessoal fala, chuta que é macumba? É bem isso. Chutei para longe, mas me arrependi muito diante de Deus. Por isso que eu falo para vocês, muito cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Olha, use o seu tempo
para estudar a palavra de Deus. Não é para poder ficar... Gente, desculpa dizer isso para vocês, mas eu preciso dizer isso para vocês. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo, a internet é um meio de comunicação. É maravilhosa. Tem muita coisa boa. Mas ela, e nem ninguém através dela, nem eu, nem ninguém, eu estou falando absolutamente ninguém, pode tirar o teu tempo com Deus. Se você acha, de vez em quando, eu já falei isso, de vez em quando você está cansado, de vez em quando você não consegue conectar sua mente, você precisa de uma força, alguém falando, colocando na sua mente, né? Iluminando você, te puxando para abrir a palavra, tudo bem, de vez em quando. Mas não pode ser assim, o seu relacionamento com Deus tem que ser pessoal. Não vale você chegar para Jesus e falar, ai, eu amo tanto a irmã Alice, ela é tão preciosa para mim, tudo que ela fala eu ouço e tudo que ela ensinou eu aprendi. Isso não vai fazer você ter relacionamento com Jesus. O que vai fazer você ter um relacionamento com ele é você ouvir o que a irmã Alice fala, é você investigar o que a irmã Alice fala, é você praticar o que ela está ensinando, é você observar e você buscar no teu secreto, no teu tempo, o seu relacionamento pessoal com Deus. É você abrir a palavra e falar, Deus fala comigo, eu vou ler esse versículo mesmo todo dia até eu entender. Eu vou ler Lucas 1, do 1 ao 4 até eu entender. Quando você faz isso, você está pegando o bom tesouro, você está buscando lá no barro, garimpando. Você vai para o garimpo, dá trabalho. Dá trabalho, você sabe que vai sair algo precioso dali. Mas dá trabalho. Leva tempo. Mas esse é o tempo que você... É assim que você tem que usar o seu tempo. Você é um vaso de barro, nós aprendemos, né? Somos vaso na mão do oleiro, e aí a gente vem aqui, e a gente adora, e a gente levanta a mão, e Jesus move, que é maravilhoso demais, como Deus tem visitado a nossa vida com poder aqui na hora do louvor. Ah, eu acredito, eu peço por isso, eu oro por isso, e eu creio que Deus envia anjos aqui, que vocês não escutam a minha voz, que vocês escutam voz de anjos aqui nesse lugar. Porque eu não tenho essa capacitação. Me falta. Mas o Senhor é misericordioso. Ele envia anjos para ministrar o louvor nesse lugar. Ele envia e o rio dele flui aqui, toca o coração de vocês. Aleluia, vocês conseguem se conectar com ele por um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Então o vaso vem aqui, é todo restaurado, aí acabou o culto, o vaso tá todo mole, o barro tá todo descompensado, racha, quebra, já sai vazando. Todo óleo, toda unção que recebeu já chega ali fora, tá seco. Já foi embora o óleo precioso que recebeu. Recebeu uma notícia, já abalou. Viu uma notícia, um fake news, já... Nossa, nossa, nossa. Distração. Cuidado com o que anda te distraindo. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo nesse lugar? A Bíblia, ela não é um livro de interpretação particular, tá? Você não olha e fala, eu acho que está dizendo isso aqui. Não, não é, tá? A Bíblia precisa ser interpretada conforme o escritor dela. E quem foi o autor da Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Aqui, a Bíblia responde. Toda a escritura, toda ela foi inspirada.
tem versículo, o versículo fala de onde veio a palavra. Mas ela foi inspirada como? Primeiro, gente, ela não está em ordem cronológica, principalmente aqui os evangelhos, tá? Se fosse mesmo na ordem, né, seria Marcos, Mateus e Lucas, tá? Não está na ordem. Por que Mateus está lá? Dizem, né? Dizem que é porque o judeu tem que ser o primeiro, né? Então, Mateus, como judeu, ele tinha que falar aos judeus. Dos evangelhos, o único que não é em hebraico, que não foi escrito no original no hebraico, é Mateus. Ele escreveu em grego, tá? Então, não, ou é o contrário? Acho que eu falei o contrário. Ao contrário, né? É isso aí. Nos evangelhos, é o sinótico, né? É, isso aí. Então, às vezes a gente troca o negócio, mas vamos consertar aqui. É o único que foi escrito em hebraico, porque era para os judeus, ok? E os outros foi escrito em grego, porque era para os gentios, para todo mundo entender quem era Jesus. Então, o que é evangelho sinótico? É aquele que é avaliado pela mesma ótica, ou seja, os três evangelhos primeiros aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles olharam para Jesus no humano, o lado humano de Jesus, Jesus como homem. Os três falam disso, tanto que os três contam as mesmas coisas. Essa passagem que nós lemos aqui do vaso de alabastro, nós temos ela também nos outros evangelhos e temos até no livro de João. Só que João já fala do lado divino de Jesus. João revelou o lado divino. Mas os três falam de Jesus como homem, cada um com seu jeito de falar, né? Então Mateus escreveu para os judeus na língua deles. Para quê? Para que eles não tivessem a desculpa depois de dizer: a gente não entendeu o que estava escrito. Nós não entendemos o que estava escrito e por isso, não, Mateus tinha que deixar bem claro para eles, Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Jesus era a raiz de Davi, era da linhagem de Davi. Então, Mateus enfatizou, ele deixou isso bem claro, para os judeus não ter dúvida. E era na língua que eles podiam entender. E Marcos, ele já mostra um lado assim muito humano de Jesus, o lado bom de Jesus, o lado de Jesus tocava nas pessoas, o lado que Jesus ia até as pessoas, aquele lado que Jesus estava junto com a multidão. Marcos fala muito disso. E Lucas fala da humanidade de Jesus. Quando você começa a ler aqui o Evangelho de Lucas, ele começa a falar de Jesus assim, o lado humano de Jesus, desde quando ele foi gerado. E ele conta como uma história, né? E o Evangelho de Lucas, gente, não tenha pressa hoje não de sair da presença de Deus, por favor, nós vamos ministrar essa palavra com tudo que ela tem para nós, amém? Eu estou correndo, eu juro que estou correndo. Lucas, ele escreveu essa palavra, embora esse evangelho chegou até nós, pela graça de Deus. Mas Lucas escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, que nós chamamos agora o Evangelho segundo Lucas, ele escreveu para um homem. Ele se chamava Teófilo. Teófilo. E olha, deixa eu falar outra coisa para vocês. Ai, meu Deus do céu, quanto perigo. Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre Teófilo, porque eu sabia pouco de Teófilo. O que eu sabia era pouco, tá? E eu falei, não, eu quero saber mais. E aí eu comecei a ler, porque eu gosto de ler. Né? Eu gosto de ler e analisar, e eu li, falei, oh, e alguma coisa não testificava. Falei, não, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Eu vou peneirar esse negócio e vou ficar com o que a Bíblia me permite entender, com o que a Bíblia me permite ter respaldo. Então, Teófilo, né? Ele começa aqui falando, gente, para quem que ele escreveu? Olha só, Lucas 1. Ele está falando para Teófilo, tá? Ele escreveu isso para Teófilo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem.
O que Lucas está dizendo aqui? Gente, isso aqui é tremendo demais. Lucas escreveu esse livro inteiro para um homem. Quem era esse homem? Aí, se você for pesquisar, você vai encontrar muita coisa torta, mas eu quero que vocês pesquisem, mas não leva como a verdade, tá? Fica só com o que a Bíblia te permite saber, ok? De tudo que você lê, você precisa ter na Bíblia, porque senão você vai se distrair. Essa distração vai te levar para longe. Você vai ficar, ó, chato e doido, tá? Então não se distraia. Fique com o que a Bíblia diz. Lucas está dizendo aqui para um homem que esse homem ele era um general no governo romano, tá? Ele tinha um cargo elevado naquele império, naquele governo que ainda estava com os romanos. Esse homem, Lucas era jovem ou era criança, ele viu em Lucas verdade, pureza. E nós vamos vendo isso, tá? Depois, eu não vou ler hoje, não vai dar, mas no livro de Atos a gente encontra várias peças para poder encaixar nessas informações aqui. Então, esse homem viu que Lucas era uma pessoa que era fiel ao que falava. Se ele mandava um recado, chegava fiel. Provavelmente era assim, se dava uma missão, ele cumpria com êxito. Ele era fiel. Ele não contava a história com mais palavras, nem com menos, era detalhadamente. Né? Ele contava direitinho. Então esse homem viu assim potencial em Lucas, gostava dele e mandou Lucas estudar em Tarso, ser médico. E lá em Tarso, Lucas conheceu Paulo. Quem conhece Paulo de Tarso? O apóstolo Paulo. E quem diria que Teófilo ia investir na vida de Lucas? Ia mandar Lucas para uma faculdade de medicina e que ele ia conhecer o apóstolo Paulo e que no futuro ele ia estar investindo no ministério de Paulo. E a gente vai vendo em Atos que eles fizeram viagens juntos. Teófilo mais uma vez foi citado e a gente vai ver que eles foram presos juntos. Ah, meu Deus, a carruagem ali andou. O tempo passou e eles permaneceram fiéis sem se distrair do propósito. Então, Lucas, ele não foi testemunha ocular daquilo que aconteceu com Jesus. Mas olha o que ele fez. Ele chega lá, gente, Lucas está falando assim, olha Teófilo, eu vou falar agora a minha versão, tá? Olha Teófilo, eu estou escrevendo para você. Teófilo já era convertido, a gente não sabe se era novo ou velho convertido, tá? Não dava para saber em que grau ele estava de conversão, mas ele fala, mas estava tendo uma crise. Será que é verdade ou não é? Tanto que precisou Lucas escrever para ele, né? Porque em Lucas ele ia confiar, acreditar, sim, ia dar substância, verdade para ele. Ele falou, ó, Teófilo, visto que teve muita gente que falou muita coisa, coordenada dos fatos que entre nós se realizavam. Então, conforme nos transmitiam que desde o princípio deles, testemunhas oculares, eles viram, foi gente que viu, ministros da palavra, porque não era qualquer um que ministrava a palavra não, gente. Tem tudo isso, né? Então, no 3 ele fala, então, diante disso, né, visto que eu encontrei bastante pessoas que tinham a narração bem coordenada dos fatos, que quando fala fatos é verdade, né? Fatos ocorreram mesmo, os ocorridos entre nós, né? Tudo que foi realizado nós, humanos, né? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio, foram deles testemunhas oculares, eles viram, eles foram ministros da palavra. Aí, no 3, ele fala, então a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, isso é muito importante, depois de esmiuçada investigação, depois de estudar muito, depois de investigar muito a veracidade de tudo isso, né? Desde a sua origem.
Ele queria saber o começo, de onde veio isso, desde a sua origem. Dar-te por escrito, ele escreveu, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O Evangelho de Lucas é exposto assim, cronologicamente correto, confiável, tá? Os fatos, os acontecimentos aconteceram nesta ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o Teófilo já tinha sido instruído, o Teófilo já era um crente, mas era Lucas ali falando, para que você não tenha sombra de dúvida. Além de eu ter ido atrás, ouvi, fui lá, investiguei, eu acurei a investigação. Fiz uma investigação profunda. Ele não acreditou só no que ele esteve com os que viram. Não é que ele duvidou, mas ele queria saber tudo muito corretamente mesmo, com muita certeza. Não é só porque viu que pode falar, né? Tem que ter um testemunho correto. Então a gente aprende aqui que isso é coisa do nosso caráter e que Deus quer nos dar. Nós aprendemos aqui para a gente poder ser pessoas concentradas, centradas na verdade. A gente não pode ficar se distraindo, ouvindo conversinhas, ouvindo diz que me disse, ouvindo notícia falsa. Oh, gente, há quanto tempo perdido, eu não aguento isso não. Não posso com isso. Não me distrai com essas coisas, por favor. Se você quer se distrair com essas coisas, se distraia, infelizmente, mas eu não posso. Nós precisamos entender que essa palavra aqui vem trazer para nós o valor de uma boa informação. Uma boa informação tem valor. Essa informação que nós estamos trazendo aqui, o evangelho que nós estamos pregando aqui, a palavra que nós estamos anunciando aqui, ela é valorosa. Ela tem valor. Então não pega essa palavra e joga fora quando você sai. Pega ela, põe dentro de você. Você não é o vaso de barro que Deus faz para poder depositar tesouros? Então pega essa informação preciosa, põe dentro de você. E na hora que precisar, você usa. Ela é moeda de troca. Ela paga, ela livra você de transgressões, ela te livra de grandes problemas. Basta você ouvir. Não adianta nada, ó, o vaso rachado ouve, ó, vaza. Vaso rachado, escuta a palavra, acaba o culto, tá vazio. Lucas disse, está enfatizado aqui, eu ouvi várias narrações e ele precisava de uma narração, não era de qualquer jeito, ele não queria falação, ele não queria falatório, ele não queria blá blá blá, ele queria uma história, ele queria a narração coordenada dos fatos. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Lucas não precisava embaralhar a mente das pessoas. Ele precisava era esclarecer. Nós também. Eu não preciso embaralhar a mente de ninguém. Eu não preciso que vocês saiam daqui confusos. Vocês chegam aqui confusos. Vocês chegam aqui, é ou não é? Ou você não chega aqui com fome, com sede de Deus? Eu preciso esclarecer a palavra. Eu preciso desfazer os emaranhados, tirar os pontinhos de interrogação. Precisa desfazer a confusão da mente. Precisa, às vezes, você está olhando para um lado que está... eu falo, calma, volta aqui os olhinhos, ó. Vamos olhar aqui, ó. Ó. Vamos olhar aqui, né? Calma, respira. Vamos olhar aqui para a palavra. Então, Lucas não precisava, eu também não preciso fazer isso. Ninguém aqui precisa, né? Nós precisamos que venha trazer ordem para os fatos. Segundo, nessa pequena palavra, ele procurou testemunhas oculares. O que significa isso? Ele foi direto na fonte. Quem viu as testemunhas? Quem viu? E se chegar hoje para nós e falar que você viu Jesus?
Quem garante para mim que é verdade? A gente sabe, a gente, né? Eu sei porque eu sei porque eu sei. Pronto. Eu sei. Eu creio porque eu creio porque eu creio. E tá crido. Segundo, né? Ele procurou. Não tem aquilo de falar, eu ouvi, mas eu não tenho certeza. Ah! Não. Eu ouvi, né? Eu falei já aqui um pouquinho no começo, eu ouvi o pregador, mas eu não tinha certeza, eu acho que foi isso. Ah, eu ouvi, tal pessoa me falou que aconteceu, mas eu não tenho certeza. Você não tem certeza? Não fala. Não sabe? Não fala. Tá ensinando isso pra gente, gente. Não se distraia, porque além de você se distrair, você vai distrair outros. Não sabe? Não fala. Não escreve, não compartilha, não, não, não. Entendeu? Não fala, não escreve e não compartilha. 3, depois, ele fala aqui, depois que eu ouvi cada um deles, eu não escrevi o que cada um falou. Eu apurei, investiguei, resolvi depois. Ele teve que tomar uma decisão depois de ouvir a todos de acurada investigação. Lição de casa para vocês. Depois vocês dão um Google, vai ver o que é acurada investigação. Não vou nem falar o que é. Lição de casa para vocês. Então, não tem isso de porque o A falou, o ministro B falou, o Z falou, o X declarou, A falou, o top dos top falou, é verdade. Não. Não existe isso. Agora, se aqui falou, tá falado. Se aqui tem respaldo, tá dito. Tá tudo certo. A gente tem que se submeter. Aleluia. Ah, essa Bíblia, essa palavra foi escrita, gente. Ó, são 1.600 anos, tá? São 1.600. 1.500 no Velho Testamento. Foram só 40 homens que escreveram. 1.500 anos, Velho Testamento. O Espírito Santo inspirando eles. Em toda a palavra, em toda a profecia, de Gênesis a Apocalipse, e 100 anos de Novo Testamento. Tá? Então, em toda essa palavra, você não vai encontrar nenhuma vírgula. Olha que já foi procurada, hein? Foi muito procurada. Não tem uma vírgula que deu ruim aqui, que deu errado aqui. Não tem uma promessa que não se cumpre. Não tem uma palavra que caiu ao chão. Todo o tempo investido em escrever essa palavra, inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Você crê nisso? Eu creio, gente. Eu já falei, né? Uma vez, eu sempre falo isso. Se aqui tivesse. Aqui está escrito que um peixe grande engoliu Jonas. Mas e se. Aí você pensa, mas tem peixe grande, tem baleia, tem um peixe lá em Israel que é bem grande, que pode sim comportar um homem no organismo dele. Mas e se tivesse escrito uma sardinha, uma tilápia engoliu Jonas? E se tivesse escrito isso? Aí, o humano, o racional, né? Ia ficar, não, não pode ser. Deve ter no hebraico, no grego, uma explicação para isso. Ah, eu preciso descobrir, porque não pode ser um peixe, uma tilápia, tá escrito, mas está escrito, é uma tilápia, ou então é uma sardinha. Não está falando um peixe pequeno, está falando um lebiste. Querido, não interessa se tivesse escrito aqui que a sardinha engoliu Jonas. Eu creio. Eu diria, eu creio. Que o meu Deus pode todas as coisas, para ele não há impossíveis. Minha fé tem que ser, transbordante. Não pode ser limitada. Ah, eu só creio porque fala que é um grande peixe? Não, eu creio mesmo que tivesse escrito que era um pequeno peixe.
Amém, querido? Você também crê nesse nível? Se você não crê, eu te chamo para crescer na fé, nesse nível, de transbordar nisso. Aleluia. Nós já vamos chegar no vaso, tá, gente? Aleluia. Glória a Deus. Então, Paulo, né, escreveu essa carta para que Teófilo, né, Teófilo tivesse plena certeza das verdades que já estava sendo ensinado, instruído. E Lucas, ele não conviveu com aquelas pessoas. Ele foi até as testemunhas oculares e fez o relato fiel. E no versículo 4 ele fala, né? Isso era muito importante para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades que foste instruído. Eu quero te dizer que esse nome, né, quando a gente traz para o profético, esse nome Teófilo, Theos é Deus, e Filos é amigo, é irmão, então é amigo de Deus. Hoje você pode ser um Teófilo. Eu posso ser Teófilo. Eu posso ser esse que vai receber essa palavra de Lucas, fiel, verdadeira, investigada, acurada, com fidelidade, para a glória de Deus. E Marcos, diz aqui, Marcos 14, da mulher, aqui, Marcos 14, então fala que uma mulher Jesus estava num jantar na casa do leproso, que já não estava mais leproso, certo, gente? Por que ele não estava mais leproso? Porque Jesus o curou, aleluia! E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, eu peguei esse, mas ele tem, na antiguidade, eu tirei aqui algumas imagens para vocês verem, tá? Com escavações, né? Foram tirados alguns, tá? Eles tinham esse formato aqui, ó, esse formato compridinho aqui, ó. Esse formatinho aqui compridinho aqui do canto aqui, ó. Tá? Ele tinha esse formato e também esse daqui, ó. Dá para poder ver esse beijinho aqui embaixo? Aqui na linha de baixo, tá? E esse também alabastro é uma pedra, viu, gente? É um tipo um mineral, né? Uma pedra. E assim, esse aqui é um vaso. Não, alabastro é o material, tá? Essa pedra, ela aí já trabalhada, já polida, né? Menos rústica. Então tinha uns vasos bem bonitos e assim, esse daqui é o mais daqueles tempos. Ele era fino, com a boca fina, tá? Com a boquinha mais fina. Ele tinha um gargalo comprido. E também tinha muito a ver com o casamento judaico, porque a noiva colocava assim amarradinho no pescoço um jarrinho desse e levava para a lua de mel para perfumar o ambiente, as roupas, tá? Então, o alabastro é o vaso, tá? Esse recipiente aqui, vaso de alabastro, que poderia ser um mármore, falasse assim, né? Mas é alabastro, é a pedra muito trabalhosa para poder fazer um vaso desse, tá? Então ele era muito caro também. Ele não era algo comum, não era um vaso qualquer. Era um vaso para colocar algo precioso dentro. E essa mulher diz aqui que ela levava algo preciosíssimo, puro nardo. Nardo é uma essência muito perfumada e que de uma flor que só era encontrada lá nas alturas do Himalaia. Então eles compravam, era tão caro que a quantidade que ela derramou aqui foi calculada como um ano de trabalho. O trabalhador ganhava 1 denário, uma libra de uma grama disso aqui, né? Era muito caro. Então ele ganhava 1 denário por dia, como se fosse 300 dias de trabalho, quase um ano de trabalho. Em outras passagens, a gente vê quem foi que falou isso, a gente vê que foi Judas. Em outras passagens, aqui fala que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro, que elas estavam lá, né? Faltava 2, ali a gente vê, ó, faltava 2 dias para a Páscoa, estavam querendo armar para Jesus, mas falaram, não, na Páscoa não, que vai dar tumulto, porque eles tinham muito interesse, a cidade, tudo parava por causa da Páscoa, vinha gente de muito longe, então toda a economia, tudo aquilo, eles não queriam bagunça, eles não queriam atrapalhar aquilo, o negócio,
né? Então, essa mulher, com esse vaso, carregava algo muito precioso. E quando ela chegou lá, ela quebrou. Ela não foi quebrada, tá? Ela quebrou o gargalo do vaso, que não era barato, e derramou sobre Jesus. Derramou sobre a cabeça de Jesus. Alguns relatos falam que é só nos pés, mas não é. É que um conta uma coisa, outro conta outro pedacinho. É o jeito de falar de cada um, vai mudando a história, né? Mas a gente vamos confiar no que Lucas colocou aqui, porque ele investigou acuradamente, né? De forma acurada. Então, o que aconteceu? Aquele óleo derramou e foi até os pés de Jesus. E aquele perfume, aquele nardo puro, aqui está falando que preciosíssimo, ó, vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrou o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E aí começaram a falar dela, né? Ah, ela está derramando. Gente, cuidado com isso. Ela está derramando, ela está gastando o tempo dela, ela está... né? Ela está, ó, o que ela está fazendo. Indignaram-se, por quê? Porque era precioso, que desperdício de bálsamo, que desperdício de tempo. Que desperdício de horas! Eu poderia já ter terminado esse culto. Eu já poderia estar tomando um café. Eu já poderia estar na minha casa. Jesus disse, versículo 6, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Ninguém, né? Tem uma passagem que fala, ó, Simão, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, você não me ungiu, você não fez nada. Jesus não estava sendo muito bem-vindo naquela casa. Ele estava ali como que entre aspas, porque quando a pessoa era bem-vinda mesmo, era costume. Os servos vinham e lavavam os pés da pessoa, porque comia-se muito próximo da mesa, que nem aqui quando a gente come no chão, né? Então, ele falou, você não me deu mais ela me deu o que ela tem de mais precioso. Custou muito para ela, foi difícil para ela. Ela juntou durante muito tempo esse óleo, ela não está desperdiçando essa unção. Ela está me ungindo. Ela entendeu o propósito. Ela está me ungindo porque Jesus já não ia estar. Daqui a pouquinho Jesus já não ia mais estar entre eles. Em verdade, olha só, e Jesus honra. Fala, em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo. Gente, o mundo naquele tempo eram 214 cidades ali, vilinhas. E o mundo não era tão grande assim, o mundo não era do tamanho que é hoje. Mas Jesus disse que, ó, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. Memória, testemunho. Qual é o testemunho? De que ela tinha algo precioso. O que nós começamos aqui falando que é precioso para nós? Tempo. Ah, no mundo tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Até o mundo sabe dar valor para o tempo. Tempo é dinheiro. Mas o crente não sabe dar valor para o tempo. Gasta tempo naquilo, gasta o seu dinheiro, né? Naquilo que não é pão. Gasta seu tempo com aquilo que não é de Deus. Gasta seu tempo com pensamento que não edifica. Em vez de ficar pensando muito, vai orar. Em vez de ficar vendo fake news, vai ver algo de Deus. Em vez de ficar ouvindo só o que fulano, beltrano, cicrano fala, vai você peneirar os tesouros aqui e vai descobrir as riquezas que ele tem para você. Maria trabalhou para comprar
um vaso de alabastro. Pagou caro. Trabalhou. A quantidade que ela derramou de óleo ali foi equivalente a 435 ml, quase meio litro. Quase meio litro de um óleo preciosíssimo. Caríssimo. O que é precioso para você hoje? Eu não sei o que é precioso para você. Eu coloquei aqui como o tempo é precioso para nós. Mas o tempo de qualidade com Deus, o tempo que nos aproxima de Deus, o tempo que nós nos conectamos com Deus. E para você evitar o quê? Distração. E você entendeu o que é distração, né? Não é seu tempo de lazer, não, que isso é muito importante. Mas no seu tempo de lazer também você pode edificar outros, né? Mas o seu tempo gasto da maneira certa com Deus. Quanto tempo você tem? Se hoje você tem quem é o alabastro? Quem é o vaso? Somos nós somos preciosos. Nós somos como esse vaso. Agora tem algo precioso que a gente precisa derramar. A gente precisa quebrar o nosso vaso diante do Senhor para derramar algo precioso para Ele. O que você tem de precioso hoje para derramar diante do Senhor? Você pode dizer para o Senhor: ah, Senhor, eu hoje derramo, eu quebro o meu vaso de alabastro hoje, derramo aqui, ó, o meu tempo, tá aqui, eu gastei com o Senhor. Ó, te dou tudo. Senhor, foi em oração, foi em clamor. Nós tivemos aí o dia 1º de setembro, onde as crianças, né? Aquele movimento todo para as crianças que se suicidam no primeiro dia de aula, pedir para os pastores lá do Brasil estarem ajudando, orando, foi uma bênção, oraram, nos fortaleceu muito. Aí hoje fui lá no café, uma criancinha virou assim, olhou para eu, tô com medo dela, ela é gaidinha, eu tô morrendo de medo dela. Ela tá com medo de mim, eu tô orando para que ela viva. Ela tá com medo de mim. A irmãzinha dela falou, não tá fazendo nada. Nanimos tenaijan. Eu, coai. Eu, que vontade que eu tive de abraçar ela, beijar ela, falar, você é tão preciosa. Né? Então é um paralelo, assim, né? Uma coisa que não conecta, mas é o nosso coração. O que você tem para derramar hoje diante de Deus? Vamos ficar de pé? Você entendeu o vaso de alabastro? Bem rapidinho. É um alabastro, é algo precioso, uma pedra muito dura, difícil de ser trabalhada, mas que carrega algo muito importante, precioso e que precisa ser derramado aos pés do Senhor, do nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Queridos, deixa eu dizer algo aqui muito profético para vocês. Foi muito longa a pregação hoje, mais do que o normal. Mas esse é um modo que nós temos de não desperdiçar o nosso tempo. Alegra o seu coração por essas horas na presença do Senhor. O que você recebeu aqui hoje é puro nardo. A gente faz renúncias para trazer uma boa palavra. A gente gasta horas, tempo, orando, clamando para Deus manifestar a presença dele e trazer uma palavra que transforma a vida de vocês. Transforma de verdade. Nós não nos ajuntamos aqui para passar tempo. Isso aqui não é ajuntamento de passatempo. Então isso é muito precioso. E eu quero convidar você, nessa hora, enquanto nós cantamos um louvor. Eu espero que você tenha entendido o propósito dessa palavra. Que o Senhor construa algo na sua vida. Que tire você do caminho das distrações. Que a partir de hoje você aprenda e entenda que o seu tempo é precioso, gasta ele de modo que você não venha se arrepender na presença do Senhor. Derrama sobre ele
aquilo que você tem de bom. Amém? Apaga para nós, bem, a luz, por favor. Aleluia. Senhor, a tua palavra, Pai. Aleluia. Nós somos, Senhor, dessa maneira, Jesus. Ah, Jesus. Oh, Senhor, eu não tenho nada para te dar a não ser a minha vida, o meu coração, o tempo, Senhor. Um vaso de alabastro é o que eu tenho de valor. Mereces muito mais, mas quebro aos teus pés, Senhor. Tu és maravilhoso, mais que o óleo precioso. Toda minha alegria, o meu desejo está em ti. O teu sangue por mim se derramou, minha vida eu te dou, eu me entrego aqui como oferta a ti, recebe-me pra tua glória, as batidas do meu peito rendo a ti. A nossa vida, o nosso tempo, as nossas atividades, aquilo que nós gastamos o nosso tempo, Senhor, seja, Senhor, o que temos de precioso, Pai. É o que eu tenho de valor. Mereces muito mais, mas deixo aos teus pés, Senhor. É isso que eu vou te entregar, Deus. Meus dias, minhas horas, Senhor. Mas deste tua vida e eu me entrego a ti, Senhor. O teu sangue por mim se derramou, minha vida eu te dou, eu me entrego aqui como oferta a ti, recebe-me pra tua glória, as batidas do meu peito, eu me entrego, Senhor, oh, eu me entrego, Senhor, o tempo que me resta, Senhor, as horas, os meus dias, a minha vida, Senhor, recebe-me, Pai, para a tua glória, Senhor, as batidas, Senhor, do meu coração, cada minuto, cada segundo eu quero derramar diante de ti, Deus. Oh, tu és digno, digno é o Senhor. Digno, tu és digno é o Senhor. Digno, tu és digno é o Senhor. Digno, tu és digno é o Senhor. Oh, tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Oh, digno de ser adorado, digno, Senhor, de derramar, Senhor, o nosso óleo, o puro nardo, a essência, aquilo que temos recebido de Ti, nos Teus pés, ó Pai. Quebra, Senhor, eu quebro o meu vaso, Senhor, e derramo minha adoração a Ti. Eu derramo o meu tempo, os meus dias, a minha vida, o meu melhor seja Teu, Senhor, a minha melhor hora seja Tua, o meu melhor momento seja Teu, o meu melhor louvor seja Teu, Pai. Oh, Deus!
digno é o Senhor. Eu rendo a Ti, Senhor, eu rendo a Ti. Eu rendo a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ah, Senhor, nós quebramos o nosso vaso, Senhor, de alabastro na Tua presença. Senhor, é precioso. Sim, o tempo é precioso. E nós entregamos a nossa vida, nosso coração a Ti, Pai. Aleluia, glórias ao Teu nome. Aleluia, glórias ao Teu nome. Precioso é o Senhor, aleluia. Precioso és Tu, Senhor, aleluia. 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 Aleluia.